Tema de hoje, a arte de compartilhar. A arte de compartilhar. Temos a mania de compartilhar muitas coisas, principalmente coisas fúteis. A gente compartilha bobagens, piadas, a gente compartilha vídeos, aqueles vídeos que são filmados e as pessoas nem sabem que estão sendo filmadas e fazem cada peripécia, né? E a gente acaba dando risada, e por dar risada a gente compartilha, e nada demais nisso, nada demais nisso. A questão é, será que a gente tem compartilhado coisas úteis, em vez de só coisas fúteis? Neste tempo de pandemia, por exemplo, que nós estamos vivendo, tempos de crise, o que nós, cristãos, temos compartilhado? Que tipo de coisa nós compartilhamos? Bom, eu fiz uma lista aqui de coisas que nós podemos compartilhar uns com os outros. Coloquei aqui, conhecimento. Nós podemos compartilhar conhecimento. A cada dia que passa, eu particularmente procuro ler, procuro conversar com pessoas de mais idade, de mais experiência, e procuro aprender, né? Eu estava comentando ontem com uns irmãos aqui na portaria, lá em casa a gente fez uma pequena reforma, e a parte elétrica, 90% eu fiz tudo, preparei, aproveitando esse tempo de pandemia, alguns dias em casa, parte do horário que tenho disponível, fiz essa instalação. Mas para chegar no denominador comum que eu precisava de um eletricista. Aí eu pedi para o nosso irmão Antônio Pequeno, que logo vai completar aí 80 anos, né? Glória a Deus por isso. E para que ele fosse lá em casa e me desse uma dica. Eu falei, o senhor só vai me dar a dica, o senhor não vai fazer nada, tá bom? Ele, tá bom, mesmo porque também ele não está podendo fazer muita coisa, né? E ele foi, e na hora H, que eu precisava de uma orientação de alguém que tem conhecimento na área, ele me falou, olha, faça isso, faça aquilo outro. Fiz, liguei, funcionou. Fiquei feliz porque a maior parte eu já tinha feito. O que precisava de conhecimento, o irmão que tem experiência, ele repartiu comigo, eu vou usar essa expressão de hoje, compartilhou comigo o seu conhecimento. E isso é legal. Legal você compartilhar do conhecimento que você tem com pessoas, os mais novos inclusive, vocês que são mais novos. Minha dica é você aprender a chegar perto dos que têm mais idade, mais experiência e absorver experiências que eles têm. Às vezes, ou na maioria das vezes, eu já falei isso aqui, o meu pai e minha mãe trilharam caminhos durante a existência deles que foram difíceis, foram caminhos de dificuldade. E eles gostariam de me preservar, a mim e os meus irmãos, desses caminhos. Mas muitas vezes nós não ouvimos. Eu falo por mim, muitas vezes meu pai me deu conselhos e eu falava, pai, isso aí é do seu tempo. E na verdade o tempo dele serve para o meu tempo. Mas eu não ouvi muitos conselhos que ele me deu e acabei passando pelos mesmos caminhos e passando as mesmas dificuldades. Hoje eu procuro transmitir esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento de vida com o meu filho e com os irmãos da igreja, com os mais jovens da igreja. Alguns irmãos mais jovens às vezes procuram, pastor, o que você acha disso, o que você acha daquilo? Eu vou dando os meus conselhos, vou compartilhando um pouco de conhecimento que eu tenho. Por exemplo, uma outra coisa que nós podemos compartilhar, dinheiro. Pastor, dinheiro não se compartilha, dinheiro guarda no colchão para quando vier o tempo difícil. Sim, irmãos, dinheiro, quando você administra bem, quando você não gasta mais do que ganha, e esse talvez seja o maior problema do brasileiro, ele gasta mais do que ganha. Pastor, é que eu ganho pouco. Não, você não ganha pouco, você gasta mais do que você ganha. E porque você gasta mais do que você ganha, você está sempre endividado, você está sempre pagando juros, você está sempre tirando empréstimos, você gasta mais do que você ganha. É que se eu não fizer isso, eu nunca vou ter uma televisão de 50 polegadas, eu nunca vou ter uma geladeira daquela que você aperta, sai água, é que eu nunca vou ter aquele celular. Meu irmão, tem jovem que paga 3,
R$ 4.000 num celular. Eu confesso que até hoje não tive coragem de fazer isso. O celular mais caro que eu comprei na minha vida é o que eu tenho atualmente, paguei R$ 1.200 numa super oferta. E em 10 vezes ainda. Por quê? Porque eu não gasto dinheiro com bobagem. Para que eu vou ter um celular de R$ 3.000 se um de 1.200 resolve a minha situação? É questão de entendimento. Dinheiro, você tem que aprender a guardar. E você pode compartilhar. Eu falei aqui de que eu iria citar na mensagem sobre dízimos e ofertas. Tem pessoas que estão na igreja e falam assim, pastor, por que eu não sou abençoado? E eu já falei aqui no passado, aqui na nossa igreja, irmãos, irmãs, perguntaram, pastor, poxa, por que eu não sou abençoado, pastor? A primeira pergunta que eu fazia era, e faço a mesma, você é dizimista, você é ofertante? Então, pastor, é que eu estou numa dificuldade. Então, irmão, enquanto você estiver vivendo essa dificuldade, enquanto você estiver gastando dinheiro, como diz a Bíblia, naquilo que não é pão, gastando mais do que você ganha, você vai viver essa ciranda, né? Tem gente que já falou para mim assim, pastor, eu não dou dízimo e sou abençoado. Mas você olha para a vida da pessoa, está sempre com empréstimo, sempre com dívida, sempre com isso, aquilo, outro. Enfim, se você quer ter uma vida saudável e abençoada, aprenda a administrar a sua vida financeira, aprenda a ser um dizimista e um ofertante na casa do Senhor, porque a Bíblia diz, não sou eu que digo, quando você oferta, quando você dizima, Deus, na sua existência e no seu poder, repreende a ação do devorador para que não consuma o fruto do teu trabalho. Aí as pessoas dizem assim, mas isso é uma palavra do Velho Testamento. Beleza, do Novo Testamento Jesus disse, se você der, ser-vos-á dado 4 vezes mais, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Aí você fala assim, pastor, então eu tenho que compartilhar meu dinheiro. Não estou falando de você pegar igual o Silvio Santos, falou, oi, quem quer dinheiro? Oi, não estou falando de você fazer isso. Eu estou falando para você abençoar vidas, pessoas. Por exemplo, para no farol. A pessoa fala assim, escuta, você tem uma moeda? Aí você pensa assim, esse cara vai comprar droga. Esse cara vai comprar droga. Irmão, eu nem me pergunto mais isso. Eu deixo até no meu console, brigado do carro, deixo lá várias moedas. Alguém chega, seja quem for, você tem uma moeda? Porque ele pediu uma moeda, né? Eu pego uma moeda e dou uma moeda. Porque se ele me pedir R$ 100 também, aí eu já não vou dar, né? Porque eu não tenho também na carteira R$ 100, né? Enfim, mas se ele pedir uma moeda, eu tenho uma moeda reservada para dar. Mas e se ele comprar droga? Problema dele. Ele teve uma oportunidade, alguém abençoou a vida dele e ele perdeu essa oportunidade. Coisas que a gente pode compartilhar. Alimentos, como irmãos aqui têm compartilhado. Eu também, toda vez que vou no mercado, eu compro um pacote de arroz ou feijão, principalmente feijão, que é o que eu gosto, né? Eu compro e... né? Até no dia 12 que nós tivemos aqui, né, o Marcial, tivemos aquele dia especial na segunda-feira passada, dia 12 aqui, com os irmãos, churrasco, arroz, salada, e falaram assim, será que deve fazer feijão? Eu falei, claro que deve fazer feijão. Aí fizeram uma panelona, ninguém vai comer. Todo mundo comeu feijão aqui, é incrível. Incrível, todo mundo comeu feijão. Então, quando eu vou no mercado, eu compro feijão e trago, quero compartilhar com as pessoas. A gente pode compartilhar o nosso tempo, o nosso talento. A gente pode compartilhar roupas que nós às vezes não usamos mais. E eu já falei aqui, você poderia dar uma olhada no seu armário lá e fazer uma pesquisa e tirar o que você não está usando e abençoar pessoas. Os irmãos têm ido evangelizar pessoas que às vezes não têm muita roupa, opção de roupa. Ou você que tem calçados, né, sapatos, tênis, às vezes até chinelo, né? É outra coisa também que eu não entendo, por que as mulheres têm bastante sapato, enfim, é coisa de mulher, né? Coisa de mulher. Mas para que tipo 50, 60 pares? Tem gente que tem isso, graças a Deus a minha mulher não tem isso. Minha mulher deve ter só uns 30, acho. Estou brincando, brincadeira. Mas eu já vi na televisão mulheres que tem lá um armário que tem 100, 200 pares. Sabe? Jesus amado, para quê? É só se for, né? Enfim. Compartilha. Pega um pouquinho, compartilha, reparte. Tem pessoas, por exemplo, eu já vivi isso, de músicos.
Tem músicos, por exemplo, que eles compartilham o seu talento, como aqui na igreja nós temos irmãos que compartilham o seu talento tocando, outros cantando, né? Por aí tem igrejas que pagam músicos para fazer isso. Aqui, graças a Deus, os irmãos que fazem, eles compartilham o tempo, compartilham o talento que Deus deu, né? Como eu disse, eu já vivi isso no passado, até instrumento musical, tem gente que ele não compartilha o instrumento dele. É capaz de ele compartilhar a esposa, mas o instrumento ele não compartilha, é incrível, né? Misericórdia, né? Mas eu já vi gente assim, eu conheci um cara que ele era tão bom no violão, e eu perguntei, por que você é tão bom no violão? Porque eu durmo com ele. Aí eu perguntei para a esposa, ele dorme? Sim, ele fica tocando, aí ele dorme e abraça o violão. E você? Não, eu fico do outro lado da cama, né? Enfim, tem gente que não compartilha instrumentos, né? O meu está aqui, ó, esse contrabaixo é meu, está aí há anos, o Daniel vem, toca, e quando ele vem tocar, e está sempre compartilhado. Você pode compartilhar um abraço, sorriso, nesses tempos que nós estamos vivendo, não muito, né? Não muito, mas a gente ainda compartilha, porque nós somos brasileiros, né, gente? Nós não conseguimos ficar sem abraçar, sem beijar, né? Mesmo com máscara aí, às vezes eu abraço um, beijo o outro, enfim. A gente pode compartilhar isso, isso faz bem para a gente. Olha aí. Nós podemos compartilhar também o Evangelho de Jesus. Nós podemos compartilhar muitas coisas boas. Por isso que eu perguntei, nesse tempo de pandemia, o que eu e você temos compartilhado? Pensando sobre isso, duas questões eu gostaria de tratar hoje com os irmãos, que são muito importantes para o nosso dia a dia. A primeira delas é sobre notícias ruins. Pessimismo, notícias ruins. Dica que eu te dou, cuidado com o que você fala. Porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas reclamam muito e divulgam muitas notícias ruins. Se você pesquisar na televisão, na parte da tarde, a partir das 4, existe uma briga na televisão aberta entre Brasil Urgente, Cidade Alerta, e a partir das 6 no Alerta Nacional, para ver quem que fala mais de sangue, de morte, de tiro. Tem um programa, inclusive, até que o cara agora, tão um palhaço que é, ele comemora, né? Comemora a morte dos outros. É inacreditável, é cada uma. E é isso que dá ibope. As pessoas parecem que gostam de ver coisas ruins. Eu já falei aqui, a TV Cultura, aqui em São Paulo, que passa tantos programas, reportagens boas, documentários durante o dia, é a televisão que tem um traço, assim, na audiência ela tem um traço, tipo, ninguém assiste. Por quê? Porque só fala coisa boa. Só traz documentários por exemplo, do universo, de animais. Não fala essas coisas, por isso que não tem audiência. O povo parece que está acostumado a compartilhar notícias ruins, a falar coisas ruins. Aliás, nessa época de pandemia, o que mais tem são pessoas que são pessimistas, pessoas que a palavra que sai da boca dela é sempre assim, tipo, isso não vai acontecer, isso não vai dar, e essa situação não vai mudar, e esse país não tem jeito, e eu não vejo a hora de mudar do Brasil, eu não vejo a hora de ir embora daqui, eu não vejo a hora disso. Irmãos, nós que somos cristãos, tem algum cristão aqui nesta manhã? Amém. Nós que somos cristãos, nós fomos chamados por Deus para compartilhar otimismo, palavras que abençoam. Posso ouvir um amém? Amém. Se você olhar para a Bíblia, você vai encontrar vários exemplos assim. Eu peguei 2 aqui. Primeiro deles, você se lembra de Josué e Caleb? Lembra da história de Josué e Caleb? É interessante a história de Josué e Caleb, porque eles, mais 10, foram espiar uma terra. E entre 12, 10 olharam o lado ruim da terra. 2 olharam o lado bom da terra. Interessante isso. Quando eles voltaram para dar o relatório, está aqui, eu vou ler aqui com os irmãos, acompanhe aqui no telão, Números capítulo 13, versículo 26. Diz assim: eles então retornaram a Moisés e a Arão, e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã,
onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. Versículo 27, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. 28, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Descendentes de Enaque eram uma tribo, desde os primórdios da humanidade, que os caras eram muito grandes, né? Eles eram altos, muito altos e fortes. 29, os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Tipo assim, se a gente escapar de um, nós vamos ser pego por outro. Se escapar do outro, aquele outro que mora perto do mar, então não tem caminho, nem por montanha, nem por mar. A terra é boa, a gente espiou, mas quem mora lá e as cidades que tem próximas são fortificadas, os caras são muito fortes. Aí vem Caleb, versículo 30, fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. Aí ele diz assim: é certo que venceremos, irmãos. Palavra de otimismo, né? Vamos compartilhar a palavra de otimismo. Aí o que acontece? A maioria do povo começa a olhar um para o outro e fala assim: esse cara está viajando, esse cara está doido. Nós vimos o que é lá. Você não viu o que os outros falaram? E eu acho que ele não está batendo bem da bola. E aí começaram a ficar entre eles, murmurando, falando. Números 14 agora, acompanhe aqui, capítulo 14, versículo 1. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. 2, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Versículo 3, por quê? Eles perguntaram: por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Versículo 4, e disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Versículo 5, então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Versículo 6, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. 7, e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Versículo 8, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Versículo 9, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra. Por quê? Porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Aleluia! Não tenham medo deles. Imagino que Josué falou assim, junto com Caleb. Aí o que aconteceu? Versículo 10, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Porque notícia boa as pessoas não gostam. Elas estavam com aquele pensamento de escravo: nós vamos morrer, não vale a pena. Por que Deus tirou a gente de lá para morrer aqui? Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Versículo 11, e o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? E se você continuar lendo, foi nessa vez aqui, nesse episódio, que o povo acima de 20 anos foi condenado a passar o deserto, 40 anos no deserto, até morrerem todos, para que os de baixo de 20 anos, além de Josué e Caleb, entrassem na terra prometida. Foi o castigo que eles tiveram
porque eles desacreditaram de Deus. Agora, a pergunta que eu te faço aqui nesta manhã, meu irmão: Deus já fez alguma coisa boa na tua vida? Fez? Fez? Amém. Você tem compartilhado isso? Você tem compartilhado o que Deus fez na tua vida? Porque aqui, Deus fala para Moisés: esse povo aí, até quando que eles vão me tratar com um povo pouco caso? Eles não viram o que eu fiz na vida deles? Irmãos, eu nunca vi o mar se abrir, mas eles viram. Eu não vi ainda Deus se manifestando para mim numa coluna de fogo à noite e numa nuvem durante o dia. Eu sei que Deus se manifesta na minha vida, Ele está comigo, Ele está contigo, Ele está conosco nesta manhã. Hoje nós temos outro entendimento, é outra forma de Deus agir. Mas esse povo viu essas coisas fantásticas. E em vez de compartilhar isso um com os outros 10 espias, em vez de eles olharem para Josué e Caleb, que eram aqueles caras mais velhos, mais próximos, homens de fé, em vez de eles pegarem deles, porque eles estavam compartilhando algo que eles sentiam, que eles viviam, o otimismo de crer que apesar do mar, apesar da crise, apesar da pandemia, apesar da enfermidade, Deus está acima de tudo, está no controle de tudo. É só entender isso. Mas as pessoas não creem. As pessoas vão às igrejas, saem, vão a outra igreja, saem, anda para cá, anda para lá, e não muda. Por quê? Porque ela não conhece Deus. Porque quem conhece Deus sabe que em meio à pandemia, em meio às dificuldades, nós podemos compartilhar do amor dEle, da misericórdia dEle, da bênção que Ele tem feito chegar às nossas vidas. Podemos ou não podemos? Podemos, claro que podemos. Vou te lembrar de um outro episódio aqui, da vida de Neemias. Neemias foi um cara que, quando ele soube, através de um dos seus irmãos, que o povo que tinha sido sitiado pelo reino da época, mais uma vez eles se afastaram de Deus, e por se afastarem de Deus, saíram debaixo da proteção da bênção do Senhor. E o que aconteceu? Esse povo estava vivendo escravo, escondido, humilhado. Jerusalém estava com as portas destruídas, muros quebrados, estava vivendo ali uma situação difícil. Para Neemias, para ele, a situação não estava tão ruim. Ele era copeiro do rei, ele servia o rei, ele estava ali, apesar de ser um escravo, ele estava servindo com todo amor, com todo carinho, como se estivesse servindo ao nosso Deus. E ele era honrado por isso, até o dia que ele sabe que os seus irmãos estão vivendo lá momentos de humilhação, momentos de perdas. Entre os próprios judeus da época, os mais ricos exploravam os mais pobres. Os mais pobres, por não ter condições financeiras, eles acabaram dando os filhos como escravos para pagar dívidas para os próprios conterrâneos mais ricos. Ou seja, a situação assim ela é desoladora. Quando Neemias sabe disso, o texto lá de Neemias capítulo 1 diz que ele dobrou os joelhos e começou a chorar. Ele pediu perdão a Deus pelos pecados que ele e a sua geração tinham cometidos. E aí ele fala com o rei, fala assim: rei, eu preciso voltar lá, eu preciso cuidar da terra que meu pai e minha mãe estão enterrados, eu preciso ver os meus irmãos, eu preciso dar um jeito, o senhor pode me dar umas cartas, o senhor pode me dar uma ajuda, para que eu tenha esse tempo lá, para reconstruir tudo mais. Tudo bem, beleza, quanto tempo você precisa? Não sei, eu preciso de um tempo. O rei deu as cartas e ele foi. O texto diz que quando ele chegou lá, ele encontrou muita dificuldade, ele encontrou gente que estava lá do seu próprio povo, humilhada, desanimada, triste, não acreditava mais na palavra de Deus. Quando Neemias viu essa situação, Neemias capítulo 2, versículo 17, acompanha aqui no telão, ele disse assim: vejam a situação terrível em que estamos. Ele não falou assim, veja que situação terrível que vocês estão. Não, em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Aí ele diz assim: irmãos, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante.
Versículo 18 ele diz: eu também contei para vocês como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Aí eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Isso só aconteceu porque Neemias foi lá, em meio a tanta dificuldade, ele disse assim: Deus vivo e poderoso, Ele preparou junto ao rei, eu estou aqui, e eu tenho certeza que Deus está conosco, Deus já nos deu a vitória, nós vamos reconstruir, nós vamos reviver, a nossa cidade vai ser uma cidade abençoada de novo, porque Deus está conosco, Deus teve misericórdia de nós. Num tempo de crise, num tempo de escravidão. E se você ler Neemias, você vai ver que não foi fácil. Porque o diabo sempre levanta pessoas para ir contra a palavra de otimismo que sai da tua boca. O inimigo sempre luta contra. O inimigo sempre levanta um ou outro para trazer dificuldades. E se você ler, Neemias passou por dificuldades, mas ele tinha um objetivo. Ele falou assim: eu estou aqui para reconstruir, nós vamos reconstruir. Hoje, irmãos, nós estamos aqui em meio à pandemia, em meio à crise, mas eu digo em nome de Jesus, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Pode existir a pandemia, nós estamos tomando todos os cuidados possíveis e imagináveis, mas a gente continua firme, crendo que Deus é conosco, e se acontecer alguma coisa, Deus vai nos livrar, e se Deus não nos livrar, nós vamos estar com Ele, amém? Glória a Deus, a Ele toda a honra e glória e todo louvor. Mas a gente não pode desistir, a gente não pode ter medo, a gente não pode parar. O que sai da nossa boca devem ser palavras que abençoem, palavras que edificam, palavras que trazem na mente da pessoa, na vida das pessoas, um ânimo, uma esperança. Porque você se juntar do lado de alguém e falar assim: você viu o Jornal Nacional de ontem? Vi. Você viu quantas covas cavaram? Meu Deus. Essa imagem chocou o mundo. Todo mundo ficou com medo. Ai meu Deus, eu vou morrer. Ai meu Deus, eu vou morrer. Ai Jesus, e agora? Aí chega perto de um pessimista, o que ele fala? Eu acho que as covas é nossa. O otimista, o que ele fala? Deus é conosco. Se Deus permitiu, Ele permitiu, mas Ele está no controle. Algumas vidas se perderam, infelizmente se perderam. Triste. Mas a gente consegue seguir adiante, crendo que Deus está conosco, crendo que é um tempo da gente se reinventar, e se reinventar até do jeito que nós falamos. Porque, meu irmão, pessimista, palavra de derrota, você ouve toda hora. Ou será que sou só eu? Se você ligar a televisão, e por isso que eu falo para não assistir jornal, você só vai ver isso. É porque fulano, é porque cicrano, é porque matou a mulher, porque bateu na mulher, porque matou o filho, porque foi lá, porque não sei o que lá, porque papapá, porque não sei o que lá, porque a economia está uma droga, porque ano que vem, em vez de 15 milhões, vão ter 20 milhões de desempregados, porque se continuar assim não vai ter arroz para todo mundo, porque se continuar assim, porque não... Você só vê isso. Aliás, você só ouve isso. Nós precisamos de cristãos. Tem algum cristão aqui nesta manhã? Nós precisamos de cristãos que profetizem a bênção de Deus. Pastor, mas eu não estou vendo. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê. Você fala. Jesus falou: a boca fala do que está cheio o coração. Seja um otimista, compartilhe palavras de bênção na internet, nas redes sociais, porque postar foto de bobagem, de besteira, isso aí todo mundo faz. Tem um monte de gente que faz. Agora, postar uma palavra, um versículo, né, que edifica, postar uma palavra de fé, mandar um abraço, são poucos que fazem. E nós podemos fazer isso por quê? Porque nós conhecemos um Deus vivo e poderoso. Amém? Conhecemos ou não conhecemos? E aonde está esse Deus? Está aqui nesta manhã conosco. Nós vamos embora, Ele vai acompanhando a gente. Nós vamos dormir, o anjo dele está ao nosso redor. Ele nos guarda, Ele nos livra. Esse Deus vivo e poderoso está conosco. Então, se nós cremos, e eu creio, é por isso que eu estou te trazendo essa palavra aqui de otimismo, se eu posso assim dizer nesta manhã, estou compartilhando com você algo que está escrito na palavra.
Se Neemias, em meio à crise, falou coisas boas e venceu, se Josué e Caleb, em meio à descrença do povo, falou coisas boas e eles entraram na terra prometida, meu irmão, eu e você, em meio à crise, em meio à pandemia, podemos falar coisas boas, profetizar a bênção de Deus sobre o Brasil, sobre a minha família, sobre a tua família, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade. Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos ajude, que Deus nos salve, que Deus nos livre. A gente pode falar isso, nós podemos profetizar isso. Você é a bênção de Deus onde você está. Lá no teu trabalho, está cheio de gente pessimista. Mas você não, você é a pessoa que chega lá e fala assim, não, mas espera um pouquinho. Opa, espera aí. Tudo isso que você está falando, realmente está acontecendo. Mas, nós temos um Deus vivo e poderoso, eu pelo menos tenho, que Ele luta por mim. Que enquanto eu estou dormindo, Ele está acordado cuidando da minha vida. Ele é que me guarda, Ele me salva, Ele me cura, Ele me liberta, Ele abre portas, Ele manda recursos, Ele faz coisas assim infinitamente mais, além daquilo que vocês pensam, inclusive. Amém, irmãos? Amém. Então, a partir de hoje, até o final do ano que vem, compartilhe palavras de bênção. Que saia da tua boca palavras de bênção, de otimismos em nome de Jesus. Amém? Segunda questão que eu quero tratar, cuidado com as suas atitudes, cuidado com o que você faz. Quantas pessoas têm a oportunidade de fazer o bem diariamente e não fazem? Falei há pouco aqui de dar uma moeda, falei há pouco aqui de repartir roupa, calçado, comida. Quantas pessoas têm a oportunidade diariamente de fazer o bem e não faz? Várias. Aliás, preste atenção, não sei se você sabia, mas não fazer o bem é pecado, viu? E isso está na Bíblia. Você que gosta de anotar, Tiago capítulo 4, versículo 17, acompanha aqui no telão. Pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, eu falei do telão, mas acho que eles estão no outro telão lá, né? Agora veio, obrigado. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. A gente precisa ter atitudes de bem diariamente, nós precisamos cultivar isso dentro de nós. A gente não pode pensar só em nós diariamente. A situação não está boa para nós, eu vou enfiar a cabeça na terra, igual um tatu, cavar um buraco, enfiar a cabeça e ficar esperando a morte. Não, eu vou crer que Deus está comigo e as minhas ações vão me levar para perto do Senhor. Quero ler um texto com vocês, bíblico, claro, da Bíblia, Lucas capítulo 10, aí, uma história que Jesus contou, interessante. Lucas capítulo 10. Glória a Deus. Você que está pela internet, provavelmente apareça aí para você, mas como eu sempre digo, é bom pegar a Bíblia e pá, né, dar uma lida, até para não esquecer, né? Lucas 10, dentre os ensinamentos de Jesus, versículo 25. Se eu não me engano, tiver tudo certo aqui com a minha. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Amém? Está escrito aí? Versículo 27. Ele respondeu, 26, desculpe. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê. 27, então, ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 28, disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas, 29, ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Pausa aí, é uma pergunta retórica, né? Quem que é o teu próximo aí agora? É uma pergunta retórica, né?
O cara já sabia a resposta. Mas, como ele queria pegar Jesus, aí Jesus contou uma história para ele. Versículo 30, em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Versículo 31, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Versículo 32, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Lembra que ele está falando de um sacerdote e de um levita. Pegando no pé do cara ali, que o cara devia ser alguma coisa assim. Versículo 33, mas um samaritano. Quando Jesus falou isso, eu imagino a cara do cara. Porque eles se odiavam. Um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Versículo 34, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Versículo 35, no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. 36, qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Para não falar o samaritano, ele respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Quantas vezes a gente tem a oportunidade diariamente de fazer o bem e a gente não faz? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei, quando eu morei em Araçatuba, em 1985, tinha 1 ano de casado, eu fui trabalhar no Bradesco lá, e era um tempo assim que eu estava começando a vida. A gente já conhecia na cidade, tínhamos alguns amigos, como temos até hoje, esses amigos lá. E entre esses amigos, um casal de pastores, pastor Bonifácio, pastora Clarice. Eles eram da igreja Quadrangular. Na época, meu pai também foi pastor da Quadrangular. E o pastor Bonifácio, em 1974, quando nós mudamos para Araçatuba, ele foi um dos que mais ajudou a gente. Passamos primeiro por Birigui, depois Araçatuba. E ele nos ajudou bastante, esse pastor Bonifácio. A gente manteve um relacionamento, vez ou outra que eu fui em Araçatuba visitar os amigos, eu passava na casa deles e sempre abraçava, e enfim, passava um tempo juntos lá. Eu me lembro que em 85, quando eu trabalhava no Bradesco, Araçatuba muito quente, dá para fritar ovo no asfalto, para você ter uma ideia de tanto calor que faz. Eu me lembro que eu entrava no banco meio-dia, meu horário era de meio-dia às 6 da tarde, e o banco tinha uma temperatura, ar-condicionado, 22 graus, aquilo ali. E eu ia de bicicleta, almoçava e ia de bicicleta para chegar meio-dia, aquele calor, 40 graus, 38 graus, entrava no banco, 22 graus. Foi indo assim, 3 meses depois, eu quase tive uma pneumonia grave. Fiquei mal, muito mal. O banco me deu uma semana, o médico me deu uma semana para ficar em casa se recuperando. E quando a pastora Clarice soube, eu estou citando isso porque infelizmente essa semana que passou ela faleceu lá em Araçatuba, faleceu com quase 80 anos de idade. A pastora Clarice, ela trabalhava numa empresa e ela entrava às 8 da manhã. Mas eu me lembro que pelo menos 4 dos 5 dias que eu fiquei em casa, ela levantava cedo da casa dela, ela ia na padaria, comprava pães, comprava leite, levava em casa leite, pão, levava aquele chamado ovo maltine, levava mais algumas coisas, fazia um composto lá no liquidificador, batia, enchia o copão. Diego, toma isso para você se recuperar. Fez isso uns 4 dias, que eu me lembro pelo menos uns 4 dias. Foi isso que deu um gás assim que eu me recuperei, graças a Deus. Sempre fui grato a ela, sempre lembrei disso. Todas essas vezes que fui para Araçatuba, fiz questão de ir lá. Essa semana falei com um dos filhos deles, o Marcos, pastor Marcos, hoje lá em Araçatuba. Não pude ir porque são 540 quilômetros, se eu fosse mais perto eu até faria um esforço de ir, mas conversei com ele e tal, oramos juntos e enfim.
Mas eu disse para ele, falei, a sua mãe, ela marcou a minha vida, com a atitude dela. Porque qualquer outro poderia fazer isso por mim. Minha esposa estava comigo, ela estava cuidando de mim. Mas ela, vendo que eu estava longe da minha mãe, do meu pai, e tinha aquele amor por nós, né? Ela foi em casa, ela gastou do próprio dinheiro para comprar as coisas e levar. E ela ia toda manhã para ter certeza que eu ia tomar e ia me recuperar. Isso é a atitude de gente do bem, de gente que sabe compartilhar o amor de Deus que tem na sua vida. Quando esse cara chega em Jesus e fala assim, escuta, o seu Jesus, e aí, o que eu tenho que fazer aí, né? O que eu tenho que fazer? Como é que está ensinando aí? O senhor está falando de amor e tal, e Jesus fala com ele. E aí ele pergunta assim, então quem que é meu próximo? Jesus conta uma história. E quando ele fica sabendo que um outro, que ele às vezes até nem conversava, como eu disse, praticamente se odiavam, ele olha para Jesus, e quando Jesus fala para ele, então agora que você entendeu, vai e faz o mesmo. Compartilha o que você recebeu sobre a tua vida. Quantas vezes pessoas já nos abençoaram aqui? Quem já foi abençoado por outras pessoas aqui? Levanta a mão. Todo mundo, né? Quantas vezes nós recebemos essas pessoas que compartilharam tempo, dinheiro, mantimentos, roupas, compartilharam carro, compartilharam até cartão de crédito. E quantas vezes nós temos feito isso pelos outros? Como eu disse, pesquiso muito na internet, e eu achei uma história aqui muito legal, de uma senhora, hoje senhora. Ela escreveu o seguinte, eu já estou encerrando aqui com isso. Nasci em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, de uma família de origem católica. Desde pequena, os meus pais me levavam à igreja e eu me envolvia nas atividades da comunidade, as missas, as festas, as atividades com adolescentes. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu recebi meu primeiro chamado missionário. Eu tinha o desejo de estudar em colégio internato, pois eu queria ser uma freira para fazer missões. Mas meus pais, especialmente minha mãe, não permitiram. Aí eu fui crescendo, sempre envolvida nas atividades da comunidade, da igreja. No ano de 1993, eu prestei vestibular e eu fui morar em outra cidade bem maior que a minha. Foi um momento difícil, senti a falta dos meus pais, dos amigos, da comunhão que tinha na comunidade. Nessa cidade grande, eu não podia sair sozinha para ir às missas. Então eu comecei a observar um grupo de jovens que se reunia todos os sábados em frente à casa que eu estava morando. Também observava aos domingos pela manhã famílias reunidas nessa mesma igreja. Eu senti o desejo de fazer parte desse grupo. Então, em um domingo de manhã, eu fui a essa igreja, a primeira igreja batista em Santo Ângelo. Eu fui muito bem recebida pelos irmãos, sentindo o desejo, inclusive, de voltar. Assim, eu comecei a me envolver com essa comunidade, especialmente com um grupo de jovens. Eu estava gostando, achando que estava tudo certo. Mas em uma noite, eu ouvi uma frase numa apresentação teatral que tocou a minha vida. Nessa apresentação teatral, alguém lá disse: apresente-me suas mãos. O que você tem nelas? Deus, através do seu Santo Espírito, falou muito no meu coração nesse dia. A partir daí eu quis mudar. Eu reconheci que era uma pecadora, que eu precisava do perdão de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Eu levei um tempo para ser batizada, pois meus pais não aceitavam uma mudança de religião. Só me batizei em 97 após a autorização e aceitação deles, porque para mim isso era muito importante. Logo eu me envolvi na igreja, em suas atividades, trabalhando com crianças, juniores e na liderança dos jovens. Minha maior alegria era o evangelismo. Nos primeiros anos eu fui confirmando o meu chamado. Em 2001, em um treinamento de líderes, numa organização de mobilização, num acampamento batista em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Mais uma vez eu fui desafiada, me sentindo movida a fazer missões. Entrei em contato com a organização, examinando algumas possibilidades, que naquele momento não foi possível, pois a minha igreja não tinha condições de me ajudar, nem a minha família. Então, passaram-se alguns anos, eu continuei envolvido na igreja, vários departamentos, tentando suprir as necessidades que havia, e eu gostava de servir.
Em 2009, mais precisamente em julho, Deus me confirmou o chamado. Eu passei a procurar escola de missões para me preparar. Deus me encaminhou para o Centro Evangelístico de Missões em Viçosa, Minas Gerais. Deixei minha terra no sul do Brasil e vim para Minas Gerais. Estudei 2 anos do curso Missão Integral e logo após iniciei uma pós-graduação em Missiologia na mesma escola. Durante os estudos eu servia na escola, na área de cuidado pastoral dos alunos. E desde então meu ministério tem sido confirmado por Deus na área do cuidado e do discipulado. Ela escreve que ela se sente realizada em conversar e compartilhar o amor de Deus para as pessoas. Em Viçosa, durante o período de estudos, ela conheceu o seu esposo, que hoje é pastor batista. Como missionários, eles estão servindo em uma igreja em Viçosa. Ela diz assim para encerrar: os nossos ministérios se completam. Trabalhamos juntos no cuidado pastoral, no discipulado, e ele com o ensino e o evangelismo, com a pregação da palavra. Quem contou esse testemunho foi Juliana Maria Lenaz Fonseca. Hoje ela é professora de matemática e missionária, casada com esse pastor. Voltando para o texto que lemos para encerrar. Jesus disse o seguinte: um samaritano, acompanha aqui no telão agora, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? 37, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Aí Jesus disse para ele: vai e faz o mesmo. Era para estar aqui no telão, mas não veio, desculpa. O que Jesus ensinou aqui? Irmão, irmã, põe uma coisa na sua cabeça: eu e você, amém? Eu e você. Tem algum cristão aqui além de mim hoje? Eu e você fomos chamados para compartilhar principalmente o amor de Deus para as pessoas. Porque esse amor me alcançou e te alcançou. A gente foi chamado para compartilhar o Evangelho. E não só de palavras, mas também de ações. A gente sabe que deve fazer o bem. Para quantas pessoas a gente tem compartilhado o Evangelho? O Evangelho de Cristo que salvou as nossas vidas. Para quantas pessoas a gente tem compartilhado? Como eu estava preparando essa ministração, eu lembrei do Jim Carrey, naquele filme Todo Poderoso, né? Porque depois que ele tem o poder de Deus nas mãos, passa-se alguns dias, e Deus aparece para ele, fala: e aí? Você não está ouvindo aí as pessoas pedindo ajuda e tal, né? Aliás, ele pergunta: o que são essas vozes que eu ouço na minha cabeça? Não, são milhares de orações que são feitas no mundo aí e tal, né? Você tem que dar um jeito, né? Mas escuta, eu não resolvi nem o meu problema, eu vou resolver o problema dos outros. Aí Deus fala para ele assim: mas você disse que com o meu poder você resolvia o teu problema em 5 minutos. E já se passaram dias. Aí ele pensa, repensa. Porque a maioria das pessoas hoje, elas querem resolver o seu problema. Isso não tem nada de errado. A questão é se nós temos disposto do nosso tempo para abençoar outras pessoas. Pastor, como é que eu faço isso? Irmão, você pode, por exemplo, passar um tempo no mercado. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Não precisa falar nada, fica só com os irmãos lá, arrecadando mantimentos. Através dessa arrecadação, vidas estão sendo abençoadas, pessoas estão comendo. Venha participar do evangelismo no Marmitex. Às vezes falta pessoas para a cozinha, às vezes falta pessoas para entregar. Ah, pastor, mas entregar comida para morador de rua? Por que esses caras estão na rua? Não sei, não quero nem saber. Alguns deles a gente ficou sabendo que eles estão morando debaixo da ponte porque não tem casa, foram despejados. Aliás, seria uma boa escola para a gente visitar essas pessoas. E educadamente eles nos recebem. É incrível. Quer dizer, a gente pode fazer isso. A gente pode compartilhar do nosso dinheiro, do nosso tempo, do nosso talento.
A gente pode compartilhar uma palavra que seja, uma expressão facial. A gente pode compartilhar a nossa vida. A gente compartilha até as coisas que nós temos. Mas como Jim Carrey e muitos outros hoje estão assim: Deus, eu estou precisando resolver o meu problema, depois eu ajudo os outros. Eu já falei aqui, irmão, e repito, eu vou falar isso até o fim da minha vida. Quanto mais você dedicar aos outros, menos problemas você vai ter, mais Deus vai cuidar de você, porque eu vivo isso. A questão é que hoje a gente não se preocupa, e tem muita gente hoje morrendo sem Jesus. Ao menos precisam ouvir falar de Jesus. Lucas capítulo 15, versículo 8. Jesus conta uma história para chegar onde Ele quer. Ele diz assim: qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia? Varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Versículo 9: quando a encontra, ela reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Versículo 10, Jesus falou assim: eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E às vezes as pessoas, elas não querem ouvir falar de Jesus, mas elas estão procurando alguém que seja otimista, que saia da boca dela uma palavra de bênção, e não de concordância com a maldição. Porque concordar com a maldição, tem um monte de gente assim. Tem ou não tem, irmãos? Ou estou falando alguma bobagem aqui? Você encontra isso diariamente. Agora, elas precisam encontrar pessoas que saiam da boca dela, que compartilhem palavras de bênção. E isso é uma arte. Por isso o título de hoje, o tema de hoje, a arte de compartilhar. Isso é uma arte, porque não é para qualquer um. Porque nós somos tentados a falar coisa ruim. E essa arte é você se programar a sua mente com a palavra de Deus e recitar a palavra de Deus, como nós estudamos há 2 domingos aqui atrás. Cite a palavra de Deus e prossiga, vá adiante, Deus é contigo. Vai citando, vai declarando, Deus vai limpando, Deus vai modificando, Deus vai tratando, Deus vai abrindo caminhos. E se o mar não abrir, Deus vai levar você por cima, porque Deus é conosco, Ele está conosco todo o tempo, Ele tem todo o poder. Irmão, vou usar uma expressão aqui diferente: deixa Deus te impressionar, deixa Deus levar você para um outro nível. Deixa isso. Como pastor? Creia no Senhor, fale palavras que você talvez nunca tenha falado, faça ações que você talvez nunca tenha feito. Seja gentil com pessoas quando cruzarem o seu caminho. Enfim, apoie projetos sociais. Podia citar aqui tanta coisa. Aliás, até eu peço, quando você chegar em casa amanhã, depois, compartilhe inclusive essa mensagem para outras pessoas. Compartilhe. O máximo que a pessoa vai fazer é olhar e não assistir. Mas pelo menos você compartilhou uma palavra que, creio, falou ao teu coração. Amém? Para encerrar aqui, Isaías 52, 7 diz assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. E eu anuncio para vocês aqui hoje, não sei vocês, mas o meu Deus continua reinando e reina para sempre. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus é bom. Meu desejo, meu irmão, é que você hoje saia daqui falando coisa boa. Topas? Pastor, eu preciso de ajuda, porque para eu falar coisa boa, lembra-se do que Deus já fez na tua vida. Vou perguntar de novo: Deus já fez alguma coisa por você? Lembra-se disso. E baseado nisso, continue, prosseguindo, firme, nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque Deus está na frente. Deus está na frente abrindo caminhos. Deus está na frente abençoando. Deus está na frente baseado na tua fé, baseado na tua palavra. Não diga não posso, diga eu posso, porque Deus é comigo. Não diga assim não dá, diga assim com Deus dá, Ele está conosco.
Está precisando de fé? Fala: Senhor, acrescenta a fé na minha vida, mas eu quero viver ainda nesta terra uma vida saudável, o melhor que o Senhor tem para nós. Eu quero viver e vou viver. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar juntos. Lembre-se do que nós vimos sobre Neemias. A palavra que ele deu para o povo mudou o coração do povo. Lembre-se do que Caleb e Josué falaram para o povo. Algumas pessoas ali acreditaram, a maioria não. Mas eles tinham uma convicção. Apesar dos gigantes, apesar das cidades fortificadas, apesar do povo, do exército que era forte ou mais forte que eles tinham uma convicção: Deus está conosco. A proteção deles se foi embora. Deus agora está do nosso lado, Ele está conosco e Ele vai nos dar, Ele prometeu. Da mesma forma, irmão, minha irmã, quando você estiver orando na sua casa, não fique orando: ai Deus, minha vida, Senhor. Não, ore assim: Senhor, obrigado pelo que o Senhor já fez na minha vida. Eu profetizo sobre o meu futuro a bênção, a provisão do Senhor. Pai, eu estou trabalhando. Pai, eu sou fiel a Ti. Eu, ó Deus, creio na Tua palavra. Eu creio na Tua bênção. E quando você levantar amanhã, vai trabalhar: Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Senhor, eu quero ser uma bênção lá no meu trabalho. As pessoas estão todas pessimistas lá, eu vou ser aquele otimista, aquele que sai uma palavra da boca que edifica. Que as suas ações, meus irmãos, que as suas ações possam levar pessoas aos pés de Jesus Cristo. E você tem um coração abençoador. Deus nos chamou para isso. Ah, pastor, mas e se eu der dinheiro? Se você der, Deus vai te dar muito mais. E se eu der minhas roupas usadas, Deus vai te dar roupa nova. Porque Ele é capaz de fazer coisas tremendas. Eu te encorajo nessa manhã a compartilhar a partir de hoje palavras de bênção, ações de bem que edificam. E entre outras coisas, abraços, beijos. E também aquilo que você tiver, compartilhe. Eu tenho certeza que Deus nos deu para que a gente compartilhasse. Encorajo você a orar agora, ore e fale com Deus. Se for o caso, peça para Ele ajuda para que você seja assim, se é que esse é o teu desejo. Lembre-se da missionária que tinha o desejo de servir, e ela foi atrás, e hoje está servindo a Deus com seu marido. Você tem talento, você tem conhecimento, você tem amor no teu coração, você tem saúde. Que os teus olhos sejam bons, que você enxergue aquilo que ninguém está enxergando, que você fale o que ninguém está falando, que você faça o que ninguém está fazendo. É tempo de compartilhar, e isso é uma arte. Que Deus te capacite com essa arte de compartilhar. Pai, em nome de Jesus, nós ainda estamos na Tua presença, porque cremos que estás aqui, Senhor. E agora eu oro a Deus junto com os meus irmãos, porque Deus, como eu disse, é uma arte compartilhar as coisas. Nem todos gostam de compartilhar. A maioria das pessoas hoje, elas são, ó Deus, egoístas. Nós, como cristãos, deveríamos ser altruístas. Amar independente do credo, independente da situação. Mas às vezes nós escolhemos quem nós vamos amar. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajuda a entender o propósito que tens para as nossas vidas. Que esta igreja aqui, Pai, Igreja Livre em Cristo, aqui em São Paulo, também em Itapetininga, também lá em Botucatu, e também em outros lugares que o Senhor venha permitir serem abertas, que sejamos, ó Deus, uma igreja que realmente leve a palavra, ensine a palavra, e que as nossas ações possam mostrar para as pessoas que existe um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que ama, um Deus que se preocupa. Ó Deus, que a gente não fique um com o outro falando mal um do outro, ou mesmo até sendo pessimista um com o outro. A gente possa, ó Deus, realmente se amar, se ajudar, se respeitar, se elogiar, compartilhar daquilo que o Senhor tem dado para nós. Que não haja, ó Deus,
falta para nenhum dos irmãos aqui da nossa igreja, ó Pai, que nós possamos compartilhar, assim como a gente tem feito, ó Deus, aqui com alguns irmãos, que a gente possa até fazer mais, ó Deus. Ajuda-nos, capacita-nos, leva-nos, ó Deus, além daquilo que nós estamos vivendo hoje, e possamos realmente ser a bênção do Senhor onde nós estamos. E aqui, ó Deus, esta igreja, creio, é a bênção do Senhor. Nós somos a bênção do Senhor para essa região. Alcança os nossos vizinhos, alcança os nossos familiares, alcança os nossos amigos, as pessoas com quem nos relacionamos diariamente. Ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada. Em nome de Jesus, Pai, oramos e te agradecemos.